Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te falar sobre Endrick na capa de um dos principais jornais da Espanha e sobre Flaco Lopes, reforço mais caro da história do Verdão em péssima fase. Bora te atualizar também sobre o São Paulo. Será que já dá para o tricolor sonhar com vaga direta na Libertadores da América? No Corinthians, clima muito ruim para o Fagner, que teve seu nome pichado no Parque São Jorge. Para completar, te atualizo sobre o Cruzeiro, que entrou na disputa num verdadeiro leilão com uma joia do futebol argentino. Te falo também sobre as últimas do mercado, o Vasco perdendo em casa e se complicando na Série B, além de muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bem bacana ter vocês por aqui, sextou, mas antes bora deixar você super bem informado. Queria pedir para deixar like se curtiu o vídeo e se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas onde estou ganhando bastante, já são R$ 2.194 na conta, as duas últimas apostas com verde. R$ 319 numa, R$ 175 na outra. Nessa sexta-feira preparei duas apostas, quero dividir com vocês. Primeira delas, uma múltipla, estou apostando nas vitórias do Bahia contra o Guarani e do Sport contra o Operário. A soma dessas duas apostas vai me garantir uma cotação de 2,21. Estou colocando R$100 para voltar 221. Acho que é bastante segura. A segunda aposta da noite, essa um pouquinho mais ousada. Tô me aproveitando da cotação boa para a vitória do Ituano contra o Londrina fora de casa, R$ 3,35 para colocar R$50. Em caso de vitória do Ituano, vão voltar R$ 167,50 para você apostar comigo. Ou em outras apostas é super simples, só pegar o link que eu vou deixar da Bet7k no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Endrick, que segue repercutindo nos noticiários do exterior. Ele é capa nessa sexta-feira do jornal Marca, que assegura que o Real Madrid virá forte com proposta oficial. De acordo com o jornal espanhol, a ordem no Real Madrid é fechar com o Endrick o mais rápido possível, já se sabe, na Espanha, sobre uma proposta para os próximos dias vindo do PSG. O Chelsea e o Bayern de Munique são outros interessados no atacante de só 16 anos de idade, que marcou seus dois primeiros gols com a camisa alviverde no confronto contra o Atlético Paranaense importante. Muita gente dizendo que a multa rescisória do Endrick é de 60 milhões de euros. A minha apuração informa que a multa nesse momento é de 40 milhões de euros. Ela cresce para 50 milhões no segundo ano de contrato e chega a 60 milhões somente no terceiro e último ano do atual contrato, beleza? Bora seguir com um giro de notícias e contar que o Juventude é o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro de 2022. Esse rebaixamento se deu de forma matemática nessa quinta-feira, depois que o Juventude perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0 no Mineirão, o único gol da partida marcado pelo Dodô. Bora contar ainda que Gustavo Mosquito, atacante do Corinthians, não joga mais nessa temporada e deve perder também o primeiro semestre de 2023. Ele se contundiu no primeiro minuto do jogo contra o Fluminense na quarta-feira. Nessa quinta passou por exames que constataram uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. Há necessidade de cirurgia, tempo de recuperação de 6 a 8 meses. Seguindo com o giro de notícias, quero contar que Thiago Volpe, ex-goleiro do São Paulo, tomou 5 gols na primeira partida final do Campeonato Mexicano. O time dele, o Toluca, perdeu por 5-1 para o Pachuca. Detalhe, Toluca jogou em casa. Para completar a informação sobre a Outsider, uma agência que acaba de fechar negócio com o Flamengo, vai ser patrocinadora do clube. A Outsider tinha vendido 2.000 pacotes, que levariam torcedores rubro-negros do Rio de Janeiro a Guayaquil. Maior confusão, os caras não têm conseguido embarcar e a Outsider promete resolver esse problema, colocando os torcedores rubro-negros nos próximos dias em voos comerciais. Tem informação importante ainda sobre o Palmeiras, que pretende adotar o sistema de reconhecimento facial no acesso ao Allianz Parque a partir do ano que vem, tudo para diminuir a ação dos cambistas. Quero falar ainda sobre Pablo Mari, ex-zagueiro do Flamengo, que foi vítima de uma facada de um louco na Itália. Esse ataque se deu num supermercado, 5 pessoas foram atingidas, uma delas inclusive faleceu. Para sorte do Pablo Mari, apesar do corte profundo nas costas, nenhum órgão vital foi atingido e ele deve ter alta em breve.
Bora falar sobre o Vasco da Gama, que teve a faca e o queijo para garantir o acesso à Série A. Nessa quinta-feira bastava vencer o Sampaio Corrêa, já sem chances de acesso. Jogo em São Januário completamente lotado, o Vasco até sai na frente, toma a virada, chega ao gol do empate aos 51 minutos do segundo tempo. O empate até não seria tão ruim, eliminaria logo de cara o Londrina e o Sport. Mas aos 53 minutos do segundo tempo, depois de uma bola cruzada da esquerda, o Vasco acabou tomando o gol do 3-2. Derrota que acaba com uma longa invencibilidade em São Januário e coloca mais pressão no Vasco da Gama. Quero te explicar como é que funcionam as contas. O Vasco pode garantir o acesso nessa sexta-feira, mas vai depender de uma combinação. Os resultados que o Vasco precisa para essa sexta são empate entre Londrina e Ituano, jogo no Estádio do Café, na casa do Londrina, e empate ou derrota do Sport. O problema é que o Sport recebe o Guarani em casa, o Guarani já sem grandes pretensões. Qualquer outro resultado vai levar a decisão para a última rodada, e aí o problema maior do Vasco seria um confronto contra o Ituano. O Ituano é hoje o time mais próximo do Vasco. A tabela de classificação mostra o Vasco em terceiro com 59 pontos, pode ser ultrapassado pelo Bahia nessa sexta-feira. O Bahia recebe o Guarani, se o Bahia vencer, já se classifica e deixa o Vasco brigando pela última vaga. E aí, só para você entender, Vasco com 59 pode ser ultrapassado pelo Ituano na última rodada, até porque teremos Ituano e Vasco em Itu. Já Londrina e Sport só alcançariam o Vasco em pontos, mas precisariam tirar uma enorme diferença de saldo de gols. De qualquer forma, essa derrota foi uma grande ducha de água fria nos torcedores vascaínos. A grande verdade é que esse atual time cruzmaltino é horroroso. Bora falar agora sobre o São Paulo na primeira divisão. O tricolor venceu não se sabe como. Triunfo por 2-1 contra o Atlético Goianiense, num dos jogos mais complicados. São Paulo até abre o placar no primeiro tempo com o Caleri, tem chance para fazer o 2-0, mas vai perdendo espaço para o Atlético Goianiense, que chega ao gol do empate na etapa final, falha do Rafinha e gol do Baralhas. Com o empate em 1-1, o Atlético Goianiense passa a criar várias chances e dá a impressão de que vai fazer o gol da vitória a qualquer momento, até que aos 49 do segundo tempo, depois de uma falha do goleiro do Dragão, o Luan, que havia entrado minutos antes, bate de fora da área para segurar 3 pontos fundamentais, que mantiveram o São Paulo na oitava colocação, recuperando a posição em relação ao Botafogo e agora permitindo ao tricolor que sonhe até com vaga direta na Libertadores da América de 2023. Bora te explicar essa matemática. São Paulo nesse momento é o oitavo, 50 pontos, o Atlético Paranaense é o sexto com 51 e o Atlético Mineiro é o sétimo, também 51. O Atlético Paranaense, como vocês sabem, faz a decisão da Libertadores contra o Flamengo nesse sábado. Se o Flamengo vencer, o G5, que é o grupo que garante vagas diretas na Libertadores da América, passa a ser G6. E o São Paulo fica a apenas 1 ponto de distância para o Atlético Paranaense. É importante lembrar que precisaria ultrapassar o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Por falar no Galo, o Atlético Mineiro é o próximo adversário do São Paulo, confronto marcado para o Morumbi. Uma vitória faz com que o tricolor ultrapasse o Atlético Mineiro e, eventualmente, dependendo do resultado do Furacão, também garanta mais uma posição. Queria que você deixasse a sua opinião. São Paulo tem chances de brigar por essa vaga? A sequência de vitórias é positiva, mas o futebol não é tão bom. Tricolor que faz daqui até o fim do campeonato confrontos contra o Atlético Mineiro em casa, contra o Fluminense fora, contra o Internacional em casa e contra o Goiás na condição de visitante. Quero falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Fagner, lateral com enorme moral com o torcedor, um dos mais antigos no clube desde 2014. Já foi bastante reverenciado, jogador de Copa do Mundo, mas acaba de viver uma situação bastante ruim. Tem sido perseguido por torcedores e essa crítica começa quando ele desperdiça um pênalti na decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. Para piorar, o nível de atuação dele não tem sido bom no confronto. Na derrota para o Fluminense por 2-0 dentro de casa, na quarta-feira, inclusive, é substituído. Nessa quinta, o nome dele aparece numa pichação no Parque São Jorge, com os dizeres, abre aspas, Fagner, C3 pontinhos, fora do timão. Nas redes sociais, vários torcedores do Corinthians também têm criticado o atual momento do Fagner, assegurando que é de longe a pior temporada do atleta com a camisa alvinegra. Olhando os números, acho que faz bastante sentido. Como eu contei, ele está desde 2014 no Corinthians e em 2022 vai ser o ano em que ele menos entrou em campo. Foram só 39 partidas, o recorde negativo era dos anos de 2018 e 2021, quando ele havia feito 47 jogos. Mas não é só o número de partidas, é a forma como ele tem se comportado. Passando do ponto muitas vezes, apoiando bem menos do que normalmente e sendo pouquíssimo efetivo nos ataques.
nenhum gol marcado, 6 assistências. Fagner e Vitor Pereira não andam falando a mesma língua. Fagner entende que o treinador português não dá tanta liberdade a ele e isso justificaria a queda de produção. Queria saber a sua opinião. Fagner tem um contrato até dezembro de 2024. Merece uma nova chance para 2023 ou você pensaria em negociar? Alguns meses atrás, diante de outra especulação sobre o futuro do lateral direito, o Flamengo se mostrou interessado. Quero saber a sua opinião, use espaço para comentários e diga o que você pensa sobre o assunto. Bora te atualizar sobre o Cruzeiro com uma informação que vem da Argentina. Agustín Almendra, aquela joia de 22 anos de idade do Boca Juniors que causa muito fora de campo, mas tem enorme talento dentro das 4 linhas e interessa ao Cruzeiro versão 2023. Você já sabe que o Cruzeiro não vai poder fazer grandes investimentos. E o Almendra, apesar dos problemas extracampo, é uma aquisição barata. Jogador que ganha na casa dos R$30 mil mensais, cujo vínculo com o Boca Juniors se encerra em junho de 2023, ou seja, a partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato. Nem duvidaria que o Boca Juniors topasse liberá-lo de graça, mediante um percentual de uma venda futura, até porque o Almendra não joga desde o mês de fevereiro, está afastado do restante do elenco por causa das várias confusões causadas longe das 4 linhas. Por que o Cruzeiro aceitou negociar a possibilidade de contratação do Almendra? Porque vê, um jogador com enorme talento que precisa ser lapidado, não só dentro, mas também fora de campo. E o Paulo Pesolano, o treinador uruguaio de enorme sucesso com a camisa do Cruzeiro, topou comprar esse desafio. Agora, resta saber se o Cruzeiro vai ter sucesso nas negociações, até porque o Almendra foi oferecido para vários outros clubes grandes do futebol nacional, cheguei a citar para vocês nos últimos dias. Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Santos, entre outros. São Paulo e Atlético já descartaram a contratação do Almendra, tudo por causa dos problemas que ele tem causado, com direito inclusive a agressões contra mulheres na Argentina. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e tentar te ajudar a entender o que acontece com Flaco Lopes, centroavante contratado na metade do ano por US$10 milhões, um dos maiores investimentos da história do Palmeiras. Para conseguir tirá-lo do Lanús, o Palmeiras se viu obrigado a antecipar dinheiro da Crefisa, que só cairia no ano que vem. Foi a fórmula encontrada para que o negócio não fosse perdido. Só que o Flaco Lopes vive fase horrorosa, nem tem sido aproveitado. Nos últimos 10 jogos, uma única aparição, ele esteve 12 minutos em campo no jogo contra o São Paulo. Em outras 6 partidas foi para o banco de reservas e não saiu. Já em 3 jogos não foi nem sequer relacionado. Palmeiras, vale lembrar, tem 6 estrangeiros e o Abel Ferreira tem adotado aquela máxima do revezamento entre os gringos. Cada partida um gringo deixa de jogar, só que nos 2 últimos jogos o Abel optou por deixar o Flaco Lopes fora da lista de relacionados. Imagina você custar US$10 milhões, se mudar para outro país com uma sensação do seu campeonato nacional e nem ser relacionado para o banco de reservas. O Flaco tem perdido espaço, por exemplo, para o Endrick, que virou uma opção no banco de reservas e marcou seus 2 primeiros gols. Detalhe, o Endrick acaba de passar a atuar com mais frequência no time principal e já tem mais gols do que o Flaco Lopes com a camisa alviverde. O Flaco, em 11 apresentações, marcou um único gol. E aí, só para finalizar, queria chamar a atenção para o nível dos reforços do Palmeiras na temporada de 2022, índice de acerto muito pequeno. Dos 8 reforços contratados, que custaram mais de R$120 milhões, somente um é titular absoluto, o zagueiro Murilo. Todos os demais revezam no banco de reservas ou às vezes nem são relacionados. Outro caso bastante chocante é de Navarro, que fez sucesso na temporada passada pelo Botafogo, mas muitas vezes nem troca de roupa para jogar no time principal do Verdão. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais vídeo. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!